No coração do interior de Minas Gerais, cercada por colinas verdes e estradas de terra batida, havia uma fazenda que, de fora, parecia um retrato de prosperidade. O casarão pintado de branco, com janelas largas e varanda generosa, refletia a vida de riqueza e ostentação do dono daquelas terras, Rogério Brandão, um homem conhecido em toda a região, não apenas pelo dinheiro que acumulava em negócios de gado e imóveis, mas também pelo jeito arrogante de lidar com todos ao redor. Rogério não se orgulhava apenas de seus bens, mas da sensação de poder que exercia sobre quem cruzava seu caminho. Para ele, trabalhadores eram peças substituíveis e animais, ferramentas descartáveis. Essa visão fria e calculista se refletia no modo como tratava sua fazenda e, principalmente, os cavalos que criava. Entre todos os animais daquele lugar, havia uma égua chamada Estrela, de pelagem branca que parecia brilhar mesmo em dias nublados. Estrela era dócil, inteligente e obediente. Porém, algo inesperado mudou a rotina daquela fazenda. Ela deu à luz um potrinho frágil, de pernas finas e olhar tímido, que ganhou o nome de Ventania. Ao contrário da mãe, o pequeno Ventania nasceu com uma leve deformidade em uma das patas traseiras. Não chegava a impedi-lo de caminhar ou brincar, mas o tornava diferente dos outros potros saudáveis. Para Rogério, diferença significava defeito, e defeito, em seu mundo, não tinha valor algum. Desde cedo, Ventania passou a ser alvo da impaciência e da crueldade de Rogério. O homem não suportava ver aquele animal mancando ou demorando mais que os outros para se levantar. A cada tropeço, sua voz ecoava pelo curral. "Esse bicho não presta para nada." Não bastava reclamar. Rogério descarregava sua frustração com palmadas violentas, chutes e até golpes de vara de madeira. Os empregados assistiam em silêncio, com medo de perder o trabalho caso ousassem questionar o patrão. Mas não eram apenas os trabalhadores que se entristeciam. Estrela, a mãe do potrinho, parecia sentir cada golpe dado no filho. Seus olhos se enchiam de lágrimas enquanto relinchava de desespero, tentando se aproximar para protegê-lo. Nesse cenário sombrio surge uma figura inesperada, Helena Duarte, uma jovem funcionária que havia começado a trabalhar recentemente na fazenda. Vinda de uma família simples da cidade vizinha, Helena carregava um amor profundo pelos animais. Desde o primeiro dia, criou um vínculo com Estrela e Ventania. Observava em silêncio, mas cada ato de crueldade que presenciava a féria como se fosse com ela. Rogério não se importava com a presença dela, e talvez fosse essa a sua maior arrogância, acreditar que ninguém teria coragem de enfrentá-lo. O que ele não sabia é que Helena não pretendia fechar os olhos para sempre. A rotina da fazenda, que parecia imutável, começou a se encher de pequenos sinais de tensão. Ventania, cada vez mais assustado, tremia ao ouvir os passos do patrão se aproximando. Estrela, que antes era tranquila, agora se tornava inquieta sempre que Rogério entrava no curral. E Helena, determinada a encontrar uma forma de impedir aquele sofrimento, começou a se aproximar mais dos animais, acariciando-os e lhes oferecendo a única coisa que podiam receber: carinho e atenção. Mas tudo piorou numa manhã chuvosa. O céu cinzento parecia refletir o que estava por vir. Rogério, irritado com uma negociação de gado que havia dado errado, decidiu descontar sua raiva justamente no potrinho. Helena observava de longe, escondida atrás de uma cerca de madeira, quando viu o patrão erguer o chicote contra a Ventania. O coração dela disparou, e naquele instante, ela entendeu que não poderia mais se calar. Era o começo de uma história marcada pela dor, pela coragem e por uma surpreendente reviravolta. Uma história onde o amor de uma mãe, a compaixão de uma jovem e a inesperada reação de um animal mudariam para sempre o destino daquela fazenda e abalariam até mesmo a vida do homem que acreditava ser intocável. Os dias que seguiram foram marcados por uma mistura de tensão e silêncio pesado na fazenda de Rogério Brandão. O casarão continuava imponente, os campos verdes ainda se estendiam até onde a vista alcançava, mas para quem vivia dentro daquele ambiente, a beleza do lugar não passava de uma cortina para esconder a crueldade. Ventania, o potrinho, crescia com dificuldade. Não era apenas a sua pata que o tornava diferente dos outros, mas o medo constante que agora habitava em seu pequeno coração. Cada vez que ouvia os passos firmes do patrão ecoando no estábulo, encolhia-se, procurando se esconder atrás da mãe. Estrela, por sua vez,
tornara-se inquieta, sempre alerta, como se soubesse que precisava proteger o filho a qualquer custo. Rogério não enxergava nada além de defeitos naquele animal. Para ele, cavalos existiam apenas para servir, correr rápido, carregar peso ou serem vendidos por preços altos em leilões. Ventania, com sua pata imperfeita, não representava lucro algum. Representava apenas motivo de vergonha. Um animal desses é desperdício de comida, dizia Rogério, sempre em tom áspero, enquanto chutava baldes, batia portas e, pior ainda, descarregava a raiva no potrinho indefeso. Os empregados assistiam sem coragem de intervir. Havia um capataz chamado Geraldo, homem rude e de poucas palavras, que preferia se manter neutro. Já Pedro, um jovem ajudante, baixava os olhos, apertava os punhos e sentia o estômago revirar a cada cena. Mas o medo de perder o trabalho e não ter como sustentar a família o mantinha em silêncio. Helena, diferente deles, não conseguia ignorar. Cada lágrima que escorria dos olhos de Estrela, cada relincho de dor de Ventania, queimavam dentro dela como brasas vivas. No começo, tentava aliviar os ferimentos do potrinho escondida quando Rogério não estava por perto. Limpava cortes, passava pomadas que trazia de casa, fazia carinho, sussurrava palavras de consolo. Ventania, aos poucos, passou a confiar nela, encostando o focinho em suas mãos delicadas. Foi num fim de tarde, depois de mais uma agressão, que Helena tomou a decisão de que não ficaria apenas assistindo. Ela caminhava de volta para casa pela estrada de terra quando encontrou Pedro sentado num tronco, cabisbaixo. O rapaz parecia aflito e antes mesmo que ela dissesse algo, desabafou. Não dá mais para aguentar, Helena. Esse homem vai acabar matando o potrinho. Eu não sei o que fazer. Helena respirou fundo, olhou para o horizonte avermelhado pelo pôr do sol e respondeu firme. Se ninguém fizer nada, vai ser isso mesmo, mas eu não vou permitir. Pedro levantou o olhar, surpreso com a determinação da colega. Ele sabia que enfrentar Rogério era perigoso, mas também sabia que, talvez juntos, poderiam encontrar uma saída. Enquanto isso, os maus tratos não paravam. Ventania era forçado a se levantar mesmo quando não tinha forças. Se mancava, recebia golpes. Se demorava a obedecer, apanhava ainda mais. Estrela, desesperada, relinchava, às vezes tentando avançar contra Rogério, mas era afastada com violência. Cada tentativa de defesa só aumentava a fúria do homem. Uma manhã marcou um ponto de virada. O céu estava limpo, e Rogério, irritado com a demora de Ventania em aprender a andar em linha reta, perdeu completamente o controle. Ele pegou uma vara de madeira e começou a golpear o potrinho sem piedade. Helena, que estava por perto limpando o curral, deixou cair a vassoura ao ouvir os gritos de dor do animal. Correu até a cerca, desesperada, e gritou: "Pare com isso! O senhor vai machucar ele de verdade!" O silêncio que se seguiu foi cortante. Os empregados olharam assustados. Rogério se virou lentamente, o rosto vermelho de raiva, e encarou Helena com olhos faiscantes. "O que você disse?" A voz dele era grave, carregada de ameaça. Helena engoliu em seco, mas não recuou. Reuniu toda a coragem que tinha e repetiu: "O senhor não pode continuar fazendo isso. Esse potrinho não merece apanhar assim." Por um instante, o mundo pareceu parar. Os cavalos permaneceram quietos, como se também esperassem a reação do fazendeiro. Rogério largou a vara no chão, caminhou até Helena e parou tão perto que ela podia sentir o cheiro forte de suor e fumo. "Menina, você não tem ideia de com quem está mexendo. Eu mando aqui. Se não está satisfeita, pode ir embora agora mesmo." O coração de Helena batia descompassado, mas ela se manteve firme. Não respondeu, apenas encarou Rogério nos olhos. Esse pequeno ato de resistência, embora simples, plantou uma semente de mudança. Naquela noite, Helena chorou sozinha em seu quarto. Estava assustada, mas também determinada. Decidiu que começaria a documentar tudo o que via. Pegou o celular antigo que carregava sempre na bolsa e passou a filmar discretamente os momentos em que Rogério maltratava os animais. Gravava os relinchos de Estrela, os gritos de dor de Ventania, os insultos do patrão. Guardava cada registro como se fosse um tesouro perigoso, uma prova que um dia poderia usar. Com o tempo, Pedro passou a ajudá-la. Quando Rogério não estava por perto, ele segurava a porta para que Helena pudesse filmar sem ser vista. Aos poucos, formavam um pequeno time silencioso,
guiado apenas pelo desejo de justiça. O clima na fazenda ficou ainda mais tenso. Rogério parecia pressentir que estava sendo observado. Tornou-se mais agressivo, desconfiado, e começou a trancar Ventania em um curral afastado, longe dos olhos de todos. Só a Estrela tinha acesso ao filho, e cada vez que Rogério aparecia, a égua se colocava à frente do potrinho, como uma muralha viva. Foi nessa fase que os primeiros sinais da futura reação começaram a surgir. Estrela, antes dócil, passou a mostrar um comportamento estranho. Relinchava alto sempre que Rogério se aproximava, batia os cascos contra o chão, bufava com força. Helena notava que a égua parecia guardar uma raiva contida, uma fúria silenciosa que crescia a cada dia. Ela sente tudo, Pedro. Sente a dor do filho. E um dia não vai aguentar mais, dizia Helena, acariciando a crina da égua. Pedro, apreensivo, apenas balançava a cabeça. Ele sabia que algo estava prestes a acontecer, mas não conseguia imaginar o tamanho da tempestade que se formava. Enquanto isso, Helena continuava a acumular provas. Já tinha vídeos, áudios e até testemunhas dispostas a falar, como uma vizinha que morava perto da cerca dos fundos e ouvia os gritos quase todas as noites. Tudo estava sendo cuidadosamente guardado, mas ainda faltava uma peça, um momento que mostrasse, sem sombra de dúvida, a crueldade de Rogério. Esse momento viria em breve, de forma tão intensa e inesperada que mudaria o rumo da história. A atmosfera na fazenda de Rogério Brandão havia se transformado em algo quase sufocante. Era como se cada parede, cada cerca e até o vento que passava pelos campos carregassem um silêncio pesado, prenúncio de algo inevitável. Helena já não dormia bem. Passava as noites se revirando, revendo mentalmente cada cena de crueldade que presenciara, cada golpe que Ventania recebia. Estrela, a égua de pelagem branca, também mudara. O que antes era apenas inquietação, agora se tornara vigilância constante. Seus olhos antes serenos estavam cheios de desconfiança. Quando Rogério se aproximava, ela bufava, batia os cascos contra o chão e, em certos momentos, até avançava alguns passos, como se quisesse proteger o filho de qualquer ameaça. Naquela manhã de sábado, o sol mal havia despontado no horizonte quando Rogério, irritado com os negócios que não saíam como queria, decidiu novamente descontar sua raiva no potrinho. Estava acompanhado de Zeca, um peão bruto e violento que fazia questão de agradar o patrão em tudo. Helena, já acostumada a desconfiar dos movimentos de Rogério, levantou-se cedo e foi discretamente até o curral afastado, onde Ventania costumava ficar preso. Ela se escondeu atrás de um monte de feno, o celular em mãos, pronta para registrar o que quer que acontecesse. Pedro estava por perto, nervoso, fingindo arrumar ferramentas enquanto observava. Rogério abriu a porteira com violência. Ventania, assustado, tentou se encolher no canto, mas Estrela imediatamente se colocou à frente do filho, relinchando alto. O som ecoou pelo campo, arrepiando até os pássaros que estavam nas árvores. "Sai da frente, Estrela!" gritou Rogério, a voz carregada de ódio. A égua não se moveu. Pelo contrário, avançou um passo à frente, as orelhas baixadas, o corpo rígido como uma muralha. Rogério pegou um pedaço grosso de madeira que estava encostado na cerca e levantou o braço pronto para golpear Ventania. Foi nesse instante que o inesperado aconteceu. Estrela relinchou com uma fúria que ninguém jamais tinha ouvido. Num salto repentino, lançou-se contra Rogério com toda a força que possuía. O impacto foi tão violento que o fazendeiro caiu no chão, a madeira escapando de suas mãos. O mundo pareceu parar por um segundo. Os olhos arregalados de Zeca denunciavam seu espanto. Pedro ficou imóvel, sem acreditar no que via. Helena, com o coração disparado, gravava tudo em seu celular, cada movimento, cada segundo daquela cena. Rogério tentou se levantar, mas Estrela não recuou. Bufava, batia os cascos no chão, mantendo-se entre o fazendeiro e o potrinho. Ventania, ainda trêmulo, se encolhia atrás da mãe, protegido. "Você tá vendo isso, Zeca?" Rogério gritou, furioso, com a voz embargada pelo medo. Mas Zeca, que sempre fora tão corajoso ao lado do patrão, agora parecia uma criança assustada. Ele recuou, murmurando: Eu nunca vi nada assim, doutor. Essa égua tá possuída." Helena não conseguia desviar os olhos. Nunca imaginara presenciar uma cena tão intensa.
Era como se Estrela tivesse guardado toda a raiva, toda a dor que sentira ao ver o filho sendo agredido, e naquele momento tivesse decidido que não permitiria mais. Rogério, atônito, conseguiu se levantar, mas estava mancando. O medo começava a vencer sua arrogância. Ele ergueu a mão como se tentasse afastar a égua. "Sai daqui, maldita! Você vai se arrepender disso." Mas Estrela não recuou. Avançou mais uma vez, fazendo com que Rogério tropeçasse e caísse novamente. Helena filmava tudo, as mãos trêmulas, consciente de que tinha nas mãos a prova definitiva de toda a crueldade. Pedro correu até ela e sussurrou: "Helena, já chega. Se descobrirem que você está gravando, ele vai acabar com a gente." Mas Helena apenas respondeu: "É agora, Pedro. É agora que a verdade vai aparecer." Enquanto isso, Zeca ajudava o patrão a se levantar. O medo estampado nos olhos de Rogério era evidente. Nunca havia se sentido tão impotente. A égua, por sua vez, mantinha-se firme, como uma sentinela. Seu peito arfava, mas não havia recuo em sua postura. "Vamos embora, doutor, vamos embora!" insistia Zeca, puxando o braço do patrão. Rogério, sujo de poeira e humilhação, finalmente decidiu recuar. Saiu tropeçando do curral, prometendo vingança em cada palavra que cuspia. "Vocês vão pagar por isso. Essa égua, esse potrinho, todos vocês." O portão bateu com força quando ele saiu. Estrela permaneceu alguns instantes imóvel, como se garantisse que o perigo realmente havia passado. Só depois se virou para o filho, encostando o focinho nele, numa demonstração de carinho e proteção. Ventania, trêmulo, respondeu com um relincho baixo, encostando-se ainda mais no corpo da mãe. Helena, emocionada, abaixou o celular. Seus olhos estavam marejados e o coração parecia saltar do peito. "Você viu isso, Pedro? Foi a justiça da própria mãe. Ninguém vai poder negar agora." Pedro, ainda sem acreditar, apenas balançou a cabeça. "Eu vi, e tenho certeza de que isso vai mudar tudo." Nos dias seguintes, a tensão só aumentou. Rogério estava furioso. Proibiu Helena de se aproximar do curral, ameaçou demitir quem não obedecesse e espalhou pelo casarão que faria questão de se livrar da égua e do potrinho o mais rápido possível. O que ele não sabia era que Helena já havia enviado o vídeo para contatos de confiança. A prova da agressão, da reação de Estrela e da crueldade do fazendeiro já não estava mais apenas em suas mãos. A semente da justiça havia sido lançada e em breve germinaria em algo muito maior. Os dias seguintes ao confronto entre Rogério e a égua Estrela foram de silêncio pesado na fazenda. Ninguém ousava tocar no assunto, mas todos, desde os trabalhadores mais antigos até os mais jovens, sabiam que aquele momento havia marcado uma virada. O poder e a arrogância do fazendeiro tinham sido questionados não por um homem, mas por uma égua protegendo seu filhote. Era como se a natureza tivesse falado mais alto, lembrando a todos que até mesmo a força mais implacável podia ser vencida pelo instinto de uma mãe. Rogério, envergonhado diante de seus funcionários e ferido não apenas no corpo, mas no orgulho, passou dias recluso no casarão. O chicote, antes sempre pendurado em sua cintura ou em algum gancho próximo, desapareceu. Ventania, que antes se encolhia de medo ao ver o patrão se aproximar, agora conseguia andar pelo curral com um pouco mais de confiança. Ainda havia desconfiança em seus olhos, mas também um sinal tímido de esperança. Helena, por sua vez, tornou-se a grande aliada da égua e do potrinho. Passava horas cuidando da pata machucada de Ventania, alimentando-o com ração reforçada e fazendo exercícios leves para fortalecer seus músculos. Estrela permanecia sempre por perto, observando cada movimento da jovem, como se confiasse nela de uma maneira que jamais confiara em nenhum humano além de seu filhote. O tempo trouxe mudanças sutis, mas poderosas. Rogério, embora nunca admitisse em voz alta, começou a perceber que sua forma de agir havia afastado todos. Trabalhadores já não lhe dirigiam mais sorrisos, apenas olhares de desconfiança. A comunidade vizinha, ao ouvir os rumores do que havia acontecido, começou a comentar. Alguns o chamavam de covarde, outros de desumano. Sua imagem, antes de grande fazendeiro respeitado, agora carregava manchas difíceis de apagar. Mas ao mesmo tempo em que ele se fechava em sua solidão, os animais floresciam sob o cuidado de Helena. Ventania crescia firme e corajoso, mesmo com a marca em sua pata. Estrela tornava-se cada vez mais confiante e protetora. E os demais cavalos, que antes viviam tensos,
sob a ameaça dos gritos e golpes de Rogério, pareciam respirar aliviados na presença da jovem. O ponto de virada definitivo veio meses depois, durante uma feira agropecuária na cidade vizinha. Rogério, querendo provar que ainda tinha prestígio, decidiu levar alguns de seus cavalos mais fortes para a exibição. Relutante, permitiu que Ventania fosse levado junto, apenas porque Helena insistira. O fazendeiro achava que seria ridículo apresentar um animal com uma leve deficiência, mas não teve forças para recusar. Naquele dia, o inesperado aconteceu. Ventania, acompanhado de Estrela, não apenas conseguiu se manter firme diante do público, como encantou a plateia com sua determinação. A cada passo, mesmo mancando levemente, ele transmitia uma mensagem silenciosa de superação. Crianças aplaudiam, adultos se emocionavam e muitos se aproximavam para acariciá-lo. O que para Rogério era defeito, para todos ali era prova de coragem. E foi assim que, ironicamente, o potrinho desprezado tornou-se símbolo de resistência. Pessoas começaram a comentar sobre o cavalo que desafiou a crueldade e sobreviveu. Helena, emocionada, percebeu que a história deles não era apenas sobre dor, mas sobre esperança. Quando regressaram à fazenda, Rogério estava calado. Pela primeira vez, ele não conseguiu desdenhar ou ridicularizar Ventania. Pelo contrário, parecia perturbado. Talvez tivesse entendido que sua brutalidade jamais lhe renderia o respeito que tanto buscava, mas que a compaixão de Helena e a força de Estrela haviam conquistado algo que ele jamais alcançaria: a admiração verdadeira. O tempo passou e os papéis na fazenda mudaram. Helena passou a ser vista não apenas como funcionária, mas como protetora dos animais. Estrela e Ventania ganharam liberdade e espaço, e sua presença tornava-se símbolo de um novo começo. Rogério, mesmo sem abandonar completamente sua dureza, já não ousava erguer a mão contra nenhum dos cavalos. O medo que antes comandava aquele lugar deu espaço a uma nova atmosfera, onde respeito e cuidado começaram, aos poucos, a substituir a tirania. E assim, a história de Estrela e Ventania espalhou-se para além das cercas da fazenda, não como um simples relato sobre cavalos, mas como uma lembrança viva de que até nas situações mais sombrias pode nascer um raio de luz. Que a crueldade, por maior que seja, nunca é capaz de calar a força de uma mãe e a coragem de quem decide lutar pelo que é certo. No fim, Ventania cresceu não como o cavalo perfeito que Rogério desejava, mas como um símbolo de resistência. Estrela manteve sua doçura, mas agora com a firmeza de quem sabe que protegeu o que mais amava. E Helena encontrou, naquele vínculo, não apenas uma missão, mas um propósito de vida. Porque às vezes, não são os homens poderosos que escrevem as histórias mais marcantes, mas sim os animais, as mães e as pessoas que têm coragem de defender quem não pode se defender.